Hoje o repórter PUC vai falar sobre o estresse. Muitas pessoas o consideram o mal do século, pela correria e vida multiatarefada que quase todo mundo tem hoje em dia. O estresse pode ser um sério problema de saúde. Afinal, como não ficar estressado? É possível ou é inevitável como muitas pessoas acreditam? Você vai saber dicas para ter uma rotina melhor e mais saudável e conhecer pessoas que passaram pelo problema e conseguiram mudar de vida. Hoje é dia 6 de novembro e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! O estresse é uma reação inconsciente do nosso corpo a uma sobrecarga física, emocional e mental. Mas identificar o ativador do estresse em nossas vidas às vezes não é tarefa fácil, ou até mesmo aceitar que esse é o nosso problema. Muitas pessoas nem acreditam quando o médico dá o diagnóstico, é a receita para melhora, mudança de hábitos. Não ir além dos próprios limites, programar a rotina, criar hábitos saudáveis e se alimentar bem. Essas são algumas dicas para melhorar a qualidade de vida e evitar o estresse. Conheça agora a história de quem já enfrentou tudo isso e mudou de vida, e de quem não tem como fugir dessa situação em determinado momento da vida. Tami se dividia entre o trabalho como secretária de 6 advogados em um escritório e a faculdade de Direito. Um dia, ela percebeu que estava com uma grande falha no couro cabeludo e resolveu ir ao médico. Depois de passar por vários exames, o médico constatou que ela estava sofrendo de estresse. Eu fiquei um pouco preocupada, porque além de eu estar perdendo cabelo, que eu achei muito, para a mulher, uma coisa muito ruim, eu também estava perdendo peso e eu estava com princípio de anemia por causa do estresse. Aí eu fiquei super preocupada e eu comecei a pensar o que eu queria realmente da minha vida. Na minha cabeça eu não estava estressada, eu estava preocupada. Depois disso, ela saiu do emprego, tirou férias e durante as férias descobriu o que amava. Tami mudou de profissão e virou cabeleireira e maquiadora. Eu aconselho as pessoas a fazer o que elas gostam, né? E procurar levar uma vida mais saudável, porque a questão de alimentação, exercício faz muita diferença. E foi isso que eu percebi, porque eu era uma pessoa assim, que só queria trabalhar, e não é isso. O estresse é uma resposta natural do corpo a uma sobrecarga no sistema físico, emocional e mental. Tem sido considerado o mal do século. Há quem diga que é impossível não se estressar nos dias de hoje. E este aqui é um ambiente em que a pressão e o estresse estão quase sempre altos entre os alunos. Um cursinho pré-vestibular. Faltando poucos dias para o Enem, como é que você se sente? Então, eu me sinto muito ansiosa porque, como falta poucos dias para o Enem, eu me preparei durante o ano inteiro. Então, eu acho que eu mereço essa vaga, como todos que se esforçaram também. A gente fica muito estressado porque a gente vem estudando todos os dias, às vezes a gente passa aqui 12 horas, que tem aula de manhã e depois a gente fica estudando até a noite, então vai acumulando estresse. Aí chega no final, a gente já não aguenta mais ficar aqui e o estresse não tem jeito, ele vem mesmo. No meu caso, eu procuro, que eu gosto muito de futebol, vou jogar bola, vou praticar um esporte, vou correr, nadar, jogar uma sinuca, e a gente desestressa e fica tudo tranquilo, mas o estresse é inevitável. Nesse cursinho, os estudantes têm psicólogos à disposição e prontos para dar dicas e orientação aos alunos. A concorrência é grande, existe muita cobrança, um projeto de investimento muito alto e às vezes o adolescente, o jovem tenta muito mais do que ele pode, estudar 12 horas por dia, não comer e não dormir para dar conta de todo o conteúdo, de tudo que ele se propôs. Esse excesso não vai levar ele a lugar nenhum. E foi essencial para eu hoje estar mais tranquilo em relação à prova do Enem, que eu vou fazer agora no final de semana. O estresse é inevitável, mas assim, é como dizem, quem está de fora que vê como é que você está, etc, sabe? E ao longo do ano, a psicologia do cursinho ajudou bastante, para eu estar calmo hoje, assim, né? Mais calmo em relação à prova. Todo mundo quer vencer seus próprios limites, né? Porque a gente acaba se impondo muitos desafios e às vezes exagera tentando conquistar tudo ao mesmo tempo. O ideal é que a pessoa se conheça,
E que esse autoconhecimento ajude a pensar seus projetos e a construir metas viáveis e possíveis para os seus projetos. Se eu tentar tudo de uma vez só, eu vou me colocar diante do limite e vou gerar o estresse. Tentar fazer tudo de uma vez só. Esse é o problema de muita gente. É verdade, Gabriela. Bom, para conversar sobre o assunto, convidamos para o estúdio de hoje Mariana Freitas, que também é uma das psicólogas do Mais, curso pré-vestibular que você viu na reportagem, e Vanessa Alac, diagnosticada com estresse e depois com síndrome do pânico. Hoje ela tem uma página no Facebook para trocar experiências sobre o assunto e dar dicas pessoais. Muito obrigada pela presença de vocês no estúdio de hoje. Boa tarde, gente. Bom, Mariana, o estresse, como todo mundo diz, assim, não tem como não ficar estressada. Isso é verdade? Tem como não ficar estressado? O estresse, ele é um comportamento, uma reação, né? A uma série de imposições que a gente vai se colocando ao longo da vida, né? Então, a gente quer enfrentar aí, quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer ser produtivo, a gente quer ir além, né? A gente quer responder a tudo. E o estresse, ele vem respondendo, né? Ele é um comportamento que vem com essa tentativa de resposta. Então, dizer que ele é inevitável, não, mas ele é uma resposta a essas tentativas, a esses limites, ou esse ir além do limite que a gente vai se colocando. E Vanessa, como é que foi o seu caso? Foi causado por muito estresse? Por quê? Como era a rotina? Foi causado por muito estresse, uma rotina muito pesada, foi sobrecarregada, né? Eu saía de casa muito cedo, ia para a faculdade, dava monitoria na faculdade, estudava lá, ia para o estágio e voltava para casa à noite, 11 horas da noite. Saía 7 horas da manhã e estudava os fins de semana. E quando que você percebeu que era demais, que tinha passado do limite, resolveu procurar uma ajuda? Como é que foi isso? Na verdade, a gente nunca percebe, assim. Eu não sei, no meu caso foi quando o meu corpo mesmo pediu, o organismo falou assim, não, chega. E aí eu tive que procurar uma ajuda médica mesmo. Bom, Mariana, o corpo, ele, como se diz, transporta, ele muda, dá sinais de mudança, assim, É o que a gente chama na psicossomática, né? Ele somatiza. Quando a gente não se dá conta de que isso está indo além, de que a gente está infringindo os nossos limites, então alguma coisa tem que parar a gente, né? E muitas vezes o que vai nos parar é o nosso próprio corpo. Então ele vai somatizar, ele vai trazer nos sintomas, né? Ali na própria reportagem a gente viu, né? A queda de cabelo, uma série de outros sintomas que vão aparecendo e eles são sinalizadores de que alguma coisa não anda bem. Então, é um desequilíbrio mesmo. A gente fala que esse estresse, ele também pode ser um estresse físico, né? Porque ele vai começar a afetar esse corpo físico, porque ele está a mais, né? E nos jovens, assim, a maioria das vezes, como a gente viu, curso de pré-vestibular, né? Aquele estresse é mais direcionado aos jovens ou o adulto também pode ter esse tipo de estresse? A gente pode dizer que é quando a gente está se exigindo mais, no momento da vida em que tem mais essas exigências, né? Talvez seja na juventude, né? Quando a gente se coloca várias dessas propostas. Então, eu vou na faculdade, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer N coisas, né? São vários projetos ao mesmo tempo. Talvez com o decorrer da vida eu vou dosar um pouco mais isso, mas no momento em que eu me coloco sempre querendo ir além, né? E pode ser que isso coincida com a juventude, mas hoje em dia a gente já vê que na própria infância a gente pode ver isso, né? Mas sempre que a gente coloca o a mais, né? Sempre que a gente está sobrecarregando aquilo que é possível fazer naquela fase ali da vida. Bom, a gente vai voltar um pouquinho nessa coisa de criança ter estresse, adulto com filhos, mas voltando aqui, Vanessa, como que você percebeu que o estresse evoluiu para uma coisa maior? Como é que foi isso? Você foi ao médico? Fui ao médico o dia que eu tive uma crise muito forte, achando que eu ia morrer, nada ia dar certo. E chegando lá, quando você faz todos os exames, dá tudo normal, eles constatam que você está com uma crise de estresse, uma síndrome do pânico. E aí você tem que diminuir a rotina. Você acha que esse tratamento foi eficaz? Está sendo eficaz?
é uma coisa que muita gente sofre. O tratamento hoje em dia é difícil para quem tem estresse, porque o estresse evolui. Assim, hoje, quando eu escuto as pessoas, muita gente tem uma rotina puxada, né, hoje em dia, e o diagnóstico é difícil, porque ele evolui para várias outras doenças. Tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade, a doutora pode confirmar. E é difícil porque os remédios hoje em dia, para cada ser humano, é diferente, né? Porque cada um é de um jeito. Então, para a gente acertar nisso é muito difícil. A gente pode estar vivendo a era do medo e dos transtornos? Na verdade, talvez a gente esteja vivendo um momento difícil de lidar com os próprios sentimentos, né? Porque medo, ansiedade são sentimentos comuns, naturais ao ser humano, né? Mas o que fazer com eles é que talvez esteja difícil de dar conta, né? E aí a gente encontra várias saídas. E esses momentos de estresse ou esses limites, eles muitas vezes são as saídas, né? A gente pode dizer que essa sociedade que vai nos exigindo resultados e que não vai dando muito tempo para poder pensar ou ter tempo para poder viver esses sentimentos, ela vai me colocando nesse caminho de não poder lidar de frente com os meus medos, com as minhas angústias, né? Então, talvez seja um momento difícil, né? De não estar lidando com esses sentimentos que são naturais mesmo, são nossos, né? Do ser humano. Todos nós temos esses sentimentos. A Vanessa falou do tratamento, que é difícil. Como é o tratamento para alguém que está sofrendo de estresse? Os tratamentos, eles são... Primeiro, é importante dizer que, como a Vanessa disse, são tratamentos únicos, né? Não dá para a gente dar uma receita aqui agora do que seria um tratamento para o estresse. Então, né, todas as pessoas com estresse façam isso. Porque ele é único. Porque o estresse, ele é a forma como ela está lidando com o mundo dela, né? Diferente para cada pessoa. Para cada pessoa, né? A Tami disse na reportagem de coisas que ela colocou na vida dela, coisa da profissão, ela descobriu na profissão um caminho, a Vanessa está dizendo de outros caminhos, né? O importante é parar para olhar para isso, assim, né? Esse eu acho que é o primeiro passo. Então, se eu vejo que tem alguma coisa indo além, então para olhar para isso. Que seja medicamentoso, né, através da medicação, que seja pela psicoterapia, que seja por mudanças de hábitos diários, mas pare para olhar para isso que está além dos limites, né? A participação da família é bem importante nesse aspecto, não é? Sim, ela é apoiadora, né? A sua família fez diferença no tratamento? Faz? Família, namorado? Família é muito importante. Tá junto de você nesse momento, né? Muito importante. Nem todas as famílias participam disso, mas quando é feito o diagnóstico, a família é importante, sim. Porque até a própria pessoa não desconfia que está nessa rotina estressante. Mas quando o organismo pede ajuda, a família está lá apoiando, é muito importante, assim. E você imaginou que você poderia ter esse estresse? Não. E hoje você está tão calma, passa um controle, uma calma. Esse tratamento vai durar por quanto tempo? Vai ter que ser uma ideia? Por muito tempo? Na verdade, isso não tem tempo, assim. Isso depende de pessoas para pessoas, mas o meu tratamento está muito bom. E o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu faço. Eu escuto muito as pessoas e compartilho experiências, isso é muito importante. Bom, a Vanessa tem uma página no Facebook, né, para trocar experiências, dar dicas, mas a gente vai falar disso já, né, Raíssa? A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí.